uma jornalista militante do movimento negro. É com ela, com Vera Deise Barcelos, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ela nasceu aqui em Porto Alegre, vive aqui em Porto Alegre, passou um período da sua história em Erechim. Ela foi criada por uma família de classe média. O chefe da família era coronel do Exército. Ela fez jornalismo na URGS. Ainda na universidade, ela entrou em contato com o movimento negro. Ela participou do grupo Palmares, que, por sinal, foi o grupo que colocou esta data, 20 de novembro, como a data em que deveria ser comemorada, ou deveria ser criada a consciência negra. Ela assinou como jornalista responsável essa revista Tição, que é uma revista marco na imprensa alternativa do Sul, de 78 a 79. Ela iniciou a carreira no Jornal do Comércio, depois passou para o Notícias, depois o Jornal Hoje, ligado à RBS. E entre 78 e 92, ela atuou nas editorias de Esporte e Carnaval da Zero Hora. Ela, além disso, ela participou como assessora de imprensa no Serviço Público Federal, na Fundação Legião Brasileira de Assistência, LBA, e no INSS. Agora, em 97, lá em Erechim, ela ficou como editora responsável pelos projetos especiais do jornal A Voz da Serra de Erechim. Bom, no ano seguinte, 98, portanto, ela ganhou menção honrosa do Prêmio Ari de Jornalismo com o caderno especial Erechim Mulher. Em 2000, ainda em Erechim, ela criou a empresa Copdesk Jornalismo e Marketing, com uma sócia. Ela veio para Porto Alegre. A partir de 2007, ela se tornou parte da nominata do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Ela presidiu a Comissão de Ética e ela está desde o ano passado como segunda vice-presidenta, vai até 2016. Ela faz parte da coordenação dos núcleos de jornalistas afro-brasileiros e de jornalistas pela igualdade de gênero, do sindicato. Ela representa o sindicato nos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, do qual é presidente eleita, e do Povo Negro. Também faz parte dos Conselhos Deliberativos da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, e da Fundação Piratini. E também no Conselho Estadual de Desenvolvimento e Participação da População Negra. Coescreveu o livro Negro em Preto e Branco, Memória Fotográfica da População Negra de Porto Alegre, vencedor do Prêmio Açorianos de 2005. Além disso, tem Colonos e Quilombolas, também memória fotográfica. Tem essa participação em cadernos Os Lanceiros Negros na Guerra dos Farrapos. E tem um monte de outras coisas mais. Ao longo da carreira, foi reconhecida pela atuação junto à causa negra com a Comenda João Cândido Felisberto, do Grupo Hospitalar Conceição. E o troféu Lanceiros Negros, dos Correios. E ainda recebeu homenagem da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Rio de Janeiro. Tudo bem, Vera? Maravilhosamente bem e feliz por estar aqui nesse teu programa. Dia da consciência nacional, né? Como é que tu encaras essa data? Essa data tem muito da participação da população negra, dos militantes negros, num movimento em que eu faço parte desde a década de 1970, Ivete. Quando guria, quando ainda bem jovem, recém entrando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós integramos o Grupo Palmares, que teve, entre outras grandes lideranças, o professor Oliveira Silveira, que é o que fomenta, que começa a instigar nós, ele tão jovem também quanto nós, a instigar que nós teríamos que pensar numa outra data mais significativa, não que 13 de maio, que foi o que determinante da abolição, não tenha o seu valor. Mas nós precisávamos encontrar um marco para a nossa militância. E o marco era o Zumbi de Palmares. Tu fazias parte do grupo que criou essa data? Exatamente. Eu e tantos outros homens e mulheres, jovens mulheres negras e negros. Agora, a consciência negra não aconteceu antes.
Como é que foi no período em que tu eras estudante de primário, de segundo grau, etc., em escola pública, né? Exatamente. Eu sou cria de 3 espaços públicos na área de educação. Eu começo a estudar no grupo escolar Luciana de Abreu, localizado na esquina da João Pessoa com a Venâncio Aires, bairro Cidade Baixa. Posteriormente, eu vou fazer o ginásio e o clássico numa outra escola pública, num momento muito privilegiado da educação, uma escola chamada Escola Estadual Pio XII, cuja diretora, Ivete, era Zilá Tota. A grande Zilá Tota, professora, militante dos movimentos de luta dos professores, CEPERS. Naquele ano, lá em 1964, nós estávamos entrando na Escola Estadual Pio XII, onde eu fiz o ginásio e depois o clássico. Então, assim, posterior termina o clássico, eu faço vestibular para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com habilitação em jornalismo, e que era muito mais complicado do que era hoje. Sim. Direto, sem cursinho? Direto, sem cursinho. Direto, sem cursinho. Com apoio, aí é bem interessante. Naquela época, 1968, os cursinhos estão começando em Porto Alegre. Mas quem tinha condições, né, que era o ginásio estadual Pio XII, era frequentado por uma classe média alta. Eu era o patinho, um dos patinhos feios. Patinhas feias, pobres, que não tinham. Mas eu estava lá numa escola pública, uma das melhores escolas públicas, que fazia concorrência com Rui Barbosa, Júlio de Castilho, Instituto de Educação. E as colegas que faziam cursinho se reuniam comigo para passar os conhecimentos. Havia uma solidariedade. Uma solidariedade. Houve, naquela época, uma grande solidariedade para comigo. Tu foste criado por uma família, o pai era militar. Tu está me dizendo que em 68 tu estava fazendo o Pio XII. 68 foi o ano do AI-5. Como é que tu vivenciaste esse período nessa família? Pois é, Ivete. O que eu posso dizer? Eu estive com essa família e ainda estou, porque laços a gente não corta, não é? Eu fui criada por uma família chamada, o meu pai de criação, Floriano de Oliveira Faria, e a minha mãe de criação, Ceci Cancelo Faria. Meu pai de criação era militar. Tu foste adotada? Não, eu não fui adotada no papel, assim, mas eu fui criada como tal. Mas tem uma característica, eu era uma menina negra de 4 anos, minha mãe era empregada dessa família. E quando ela resolve mudar a sua trajetória de vida, ou seja, deixar de ser empregada doméstica, ela estava trabalhando nessa casa e eu tinha 4 aninhos. E ela opta de me deixar ali, porque acreditava, ela nunca me contou direito essa história, mas eu faço toda uma leitura agora, não nesse momento, mas vem fazendo ao longo da vida. Ela fez uma opção belíssima. Ou seja, me deixar ali porque ela acreditava que naquela casa, onde tinha boa comida, onde tinha coisas maravilhosas, vivências maravilhosas, que eu poderia ganhar alguma coisa. É claro que na cabeça dos meus pais de criação, naquela época, imagina, eu estou hoje, Ivete, com 66 anos. Tira 4 anos, 62 anos atrás. Era uma outra história. As meninas negras eram colocadas nas casas das famílias brancas para ser, no futuro, empregadas das suas famílias. Quase o regime de escravidão. Quase um regime de escravidão. Onde é que acontece a diferença para mim? É que naquela família, com 5 rapazes, 5 meninos, todos, eu era a única menina, tinha um deles que tinha uma visão mais avançada, que é o meu irmão de criação, Adir Cancelo Faria, médico, clínico geral, pediatra. É ele que faz a diferença na minha vida. Mérito meu, claro. Mas ele foi que puxou toda a minha caminhada para os estudos. Foi ele que sugeriu o jornalismo para ti? Não, não foi ele que sugeriu. Ele não, mas eu é que descobri essa profissão que, na época, eu vou comprar a maior briga dentro da família. Porque profissão de jornalista não era uma profissão para mulheres.
Em 1968, foi uma das maiores brigas que eu enfrentei junto aos meus pais de criação. Porque eles diziam assim, você vai fazer jornalismo? Eu disse, sim, é isso que eu quero. Não, você tem que seguir a carreira de magistério. Eu disse, mas eu não gosto de ser professora, eu não quero ser professora, eu quero fazer isso. Eu gostava muito de ler, adorava ler. Passei a infância toda descendo à noite escondida para a biblioteca. Me mandava dormir, eu fazia de conta que dormia. Quando todos estavam deitados na casa, eu descia. Era uma casa de 2 pisos. Descia para a biblioteca para ler. Passava, às vezes, as noites lendo. Quando começava a clarear, eu ia para a cama para dizer que eu tinha dormido toda a noite. Mas o jornalismo foi uma escolha muito minha, em que eu ouvi da parte do meu pai de criação dizendo o seguinte, não faça isso, não faça essa profissão, isso não é profissão para a mulher. E eu rompi e segui. Rompeste com eles. Eu provoquei, né? Eu fiz uma provocação na família. Hoje todo mundo valoriza muito. Mas tu estavas na faculdade, de repente, na faculdade a gente comentava, assim, meio sigilosamente, mas o regime militar, estamos numa ditadura, tarará, e tu vivias numa família de militares. Tu podias trazer esse assunto? Ou esse assunto te intrigou? Tu ficaste curiosa com isso? Esse assunto não era discutido dentro da família, mas no tu espaço familiar, problema? mas eu era motivada. No momento que eu entro na universidade, já no curso, já no clássico, no ginásio no clássico, né, nós estamos em 64. Estoura a Revolução essa. Estourando a Revolução, né? Eu estava vendo isso. Nós discutimos. E na universidade, o curso de jornalismo, quando eu inicio, ele está dentro do prédio da filosofia na URGS. E o cenário de 1968, 1969, que é o vestibular, que é o ano em que efetivamente eu entro na universidade, nós estamos vivendo um momento de terror. E aquele espaço da Universidade Federal, do Bar da Filô, que ainda existe, que é o Bar do Antônio, é palco, é cenário, sim, de repressões, de busca. E muitos dos meus colegas, não só do curso de jornalismo, mas da universidade, desapareceram naquele ano. Como é que tu viveste isso? Como é que era para ti isso? Um momento instigante, né? E também de oposição. Momento instigante, momento de oposição, momento de discussão. A gente sabia até onde podia ir. O Palmares, a gente fazia essa reflexão dentro do grupo Palmares. Que situação os negros naquele momento estavam vivendo e que situação o país estava vivendo, aquele terror. Aquilo mexia comigo, mexia com meus sentimentos de medo também. Porque naquela ocasião, porque quando o jornalismo sai do prédio da Filô e vai para onde ele está hoje, na faculdade construída ali na Ramiro Barcelos, a gente ali, o Bar da Filô, aquele espaço da reitoria da URGS e a Faculdade de Filosofia, onde o curso estava inserido, é momento de perseguição. É de perseguição, de a gente correr para dentro do Bar do Antônio, se esconder embaixo da mesa, quando DOPS ou soldados invadiam a universidade. Tá, mas aí eu quero saber, Vera, tu ias para casa e lá na tua casa, esse assunto era tratado como? Tu podia contar para a tua família? Olha, eu tive que me esconder embaixo da mesa porque Não, eu não... Proibido naquela casa. Imagina, Floriano de Oliveira Faria era general do Exército, contemporâneo, sabe de quem? Costa e Silva. Garrastas do Médici. E tem um detalhe, essa rua onde eu moro, e moro até hoje, há 62 anos, é a Rua Santa Terezinha, no bairro, perto do Parque Farroupilha. Ali, vizinhos dessa casa onde eu morava, à frente morava Garrastas do Médici. Um pouco mais adiante, 500 e tantos metros, Costa e Silva. Mas tu sabias alguma coisa deles? Ou era o senhor presidente? Oh, que honra! Amigos do presidente? Não. A coisa era tudo feita com muita discrição.
Floriano de Oliveira Faria nunca se valeu dessa proximidade que ele tinha com o poder militar. A época, acho que determinava, como todo militar, discrição. E os teus irmãos adotivos eram rapazes bem comportados que não se envolviam em política? Não pertenciam ao centro acadêmico, etc.? Pertenciam. E este que vai ser o meu grande apoiador, que é o Adir Faria, ele vai ser ligado ao movimento de oposição. Brisolista, é preso. No interior, que ele vai para o interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Nonoai, e ele é preso. Passa alguns dias na prisão por ser contra o regime. Bom, tu ficaste na família essa, até depois de formada, tu continuaste trabalhando, foste trabalhar morando com eles ainda? Eu fiz toda a minha vida estudantil trabalhando em casa, limpando vidros, janelas, calçadas, de limpeza, de trabalho doméstico, eu sei muito bem. Tu eras a copeira da casa? Eu compartilhava, ajudava as empregadas, no caso a minha madrinha, que era empregada da casa, né, ajudava ela no serviço doméstico. Ninguém sabe fazer uma faxina tão bem quanto eu. E na cozinha? Na cozinha eu também fazia comidas, adorava fazer comidas, mas comidas mais sofisticadas. Era uma família de classe média alta. Onde as comidas eram extremamente bem feitas e maravilhosas. Eu aprendi a fazer muita coisa. Mas quando eu acabo o meu ciclo estudantil na universidade, é aí que eu começo a trabalhar, efetivamente fora de casa. Pois é, e no momento que tu começa a trabalhar fora de casa, a família te liberou para isso ou tu tivesse que sair da casa? Tu vais falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá certo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com a ativista do movimento negro, Vera Deise Barcelos, que é jornalista. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa@tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230 1568, ou Facebook, Primeira Pessoa. Vera, tu saíste de casa, então, depois de formada. Foste trabalhar no Jornal do Comércio. Assim, tu conseguiste esse emprego facilmente ou tiveste que usar algum pistolão, algum anjo da guarda? Recomendação. Foi uma primeira recomendação que eu tive. E de cara eu assumi. Eu me formei em junho de 1971. E logo em seguida eu consegui, através de um amigo, a recomendação de me apresentar no Jornal do Comércio. E lá fui eu com meu currículo, parco currículo, buscar uma vaga no jornal. Minha primeira experiência. Tive excelentes, naquela época, chefes de reportagem. Foste para geral? Fui para geral e depois fazia cobertura de um setor que hoje, na época, na década de 1971, tinha bons espaços. Setor de ensino, educação. E no diário? Por que tu saíste do Jornal do Comércio para o diário? Eu trabalhei no Jornal do Comércio e depois eu saio, sou convidada a me retirar. Ah, tu foste convidada? Fui convidada. Encerrou a vaga, o período, não tá? Temos que fechar essa vaga. E eu fui para o Diário de Notícias, lá com o prédio na São Pedro. E lá foi uma experiência maravilhosa, Ivete. Quem foi teu chefe lá? Memória agora. Não foi o Erasmo Nascente, não foi o Erasmo Nascente. Não, nós lá estávamos. Nós estávamos com um grupo de jornalistas. Eu era jovenzinha, mas eu pego jornalistas super experientes naquela época. Mas uma das coisas mais marcantes na minha carreira é a figura do Copdesk.
E eu peguei 2 excelentes copidesques. Um deles, Adhemar Vargas de Freitas. Meu copidesque até hoje. O jornalista que trabalha os meus textos, que orienta os meus textos. E o outro é Renato Giannucca. Sim, senhora. E ali E junto, né? Foi uma vivência muito rica, porque lá estava a nata do jornalismo gaúcho. Se eu começar a citar um, perigo eu esquecer. E a gente começava, todo mundo começava por lá, pelo diário. É. E a revista Tição surgiu nessa época ou depois? A revista Tição vai surgir bem depois. Ela começa com o seu grupo embrionário a discutir a possibilidade de se fazer um veículo que fosse diferente dos jornais que estavam postos. E aí nós começamos isso em 1976, né, num grupo embrionário, jornalistas, jovens jornalistas, a pensar numa possibilidade de se fazer uma revista ou um jornal diferente daquilo que estava posto na imprensa até então. E em 76 a gente se reúne, em 78, para ver como a discussão tomou conta, né? Muita coisa efervescente naquele momento, nós estamos em plena ditadura, dificuldades para se reunir, suspeições sobre que grupo era esse que estava nascendo, e a revista só vai surgir também pela questão de pecúnia, de dinheiro, falta de dinheiro, em 78. Fazemos 2 números. E aí eu sou a jornalista responsável. Não é? Só tem jornalistas e colaboradores negros. Brancos também. Tem? Pessoas que se identificavam com a causa também participaram desse grupo, dessa discussão, porque a temática não era uma coisa apenas para nós negros. Abrangia uma temática negra, mas os brancos solidários e brancas, jornalistas ou colaboradores brancos e brancas também se engajaram nesse processo. A maioria, claro, era formada por jornalistas e comunicadores negros. Pois é, tem um título aqui que diz abolição lenta, gradual e relativa. Ou seja, nessa época, 78, era questionada a abolição. Nós, sim, questionávamos, se era como real questionávamos em 1970 com o Grupo Palmares. Até que ponto? O que foi esse 13 de maio? Na verdade, a gente tem que pensar o que foi o 14 de maio. Quando um grande número de negros e negras ficam abandonados, desempregados, desamparados. Ela não foi uma abolição inclusiva. Ela deixa uma grande fatia da população que construiu esse país com seu suor, com seu trabalho, desamparada. Então, o questionamento do Palmares não é muito diferente do Grupo Tição. A gente questiona e continuamos questionando até hoje. Pois é, mas quando vocês... Eu vi, inclusive, um artigo aqui do Colares, ele falando assim na forma submissa do negro, que o negro é corresponsável, na época, pela situação toda por ser submisso, etc. e tal. Ou seja, esse movimento de conscientização do negro deve ter enfrentado esse problema da submissão do negro, ou não? Eu diria assim, nesse artigo que é colocado como submissão, a gente publicou e ele vai ser alvo também de críticas e nossa avaliação também. A minha avaliação, nós nunca fomos submissos, enquanto população negra, desde que nós viemos, nos trouxeram, nos arrancaram da nossa origem África, nós não saímos de lá escravos, nós nos tornaram escravos. Éramos livres lá. Então, e durante todo esse período escravocrata, nós nunca fomos submissos. Nós sempre nos revoltamos, e a história mostra isso, em diferentes movimentos libertários, puxados por negros que conseguiam a sua liberdade, ou não, lutando para que esse processo de escravidão acabasse no Brasil. Então, assim, até hoje, o estado em que nós nos encontramos não significa submissão. Significa um processo da política que nós vivemos nesse país, que nos condiciona no estado em que a maioria da população negra se encontra. É certo que
de 13 anos para cá, algumas, fruto também da nossa luta enquanto militantes e população negra, nós conseguimos fazer algumas propostas que foram encampadas por esse governo que está posto aí, que são as políticas, política nacional da população negra, política da saúde da população negra também, que avançaram, são esses pontos que avançaram. Mas não houve nunca na nossa história submissão. Existe, eu estou vendo aqui, isso aqui é Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. É um caderno editado no Rio, né? Publicado no Rio, onde tem um caderno teu, Vera Deise Barcelos, Os Lanceiros Negros da Guerra dos Farrapos. Mas uma coisa que me chama a atenção é que esses cadernos estavam sendo feitos para consolidar a Lei 10.639 de 03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história da África e da história e cultura afro-brasileira. Esta lei está sendo cumprida hoje, em 2014? Boa pergunta. Uma boa pergunta, gente. Realmente, essa é a grande luta que nós estamos enfrentando hoje. Essa lei já está com... Foi 2003, nós estamos em 2014. Ela não está ainda implementada em todas as escolas brasileiras. Algumas escolas adotam, fazem belíssimos trabalhos. Aqui em Porto Alegre nós vivenciamos isso, mas falta muito ainda. Falta muito o corpo docente, os professores e professoras trabalharam com essa lei. Adotaram nas suas disciplinas a história da África, a história da cultura afro-brasileira. Em todas as disciplinas, você pode trabalhar matemática colocando essa questão, você pode trabalhar geografia também colocando. História, nem se fala, claro, matemática é possível. É possível recuperar a história da África, trazer a África para dentro da sala de aula. E nós temos bibliografia para isso? Ampla. Aqui temos? Temos. E aqui no Estado, você acha Porto Alegre, algumas escolas. Como é que nós estamos aqui no Estado com relação a essa lei? Falta muito. 451 municípios, é isso? Eu não vim preparado preparado com as estatísticas. Eu não sei quantas escolas. Eu não tenho os dados, mas é sabido que não. Que ainda estamos enfrentando muitas dificuldades para a implementação dessa lei. No município eu acompanho mais, porque eu tenho mais proximidade, por ser Porto Alegre. Eu tenho, sim, escolas na Cidade Baixa que fazem trabalhos belíssimos. Tem relatos, me trazem relatos disso. No Estado, pela sua diversidade, que nós sabemos, né, como se deu a colonização do nosso Estado, a gente enfrenta ainda muita resistência das escolas, do comando dessas escolas públicas, né, porque isso aqui não é só para escolas públicas, as escolas particulares também devem adotar, bem como as universidades também. Então, o que precisa, né, um intensivo trabalho, não só nosso, mas das secretarias de educação, tanto do município quanto do Estado, exatamente com as suas coordenadorias, para forçar essa implementação dessa lei. Mas a imprensa, que é o famoso quarto poder, tem agido de que forma com relação a este assunto? Sobre a lei? Sobre a lei, sobre a aplicação da lei, sobre o espaço do negro e o respeito à cultura negra. Como é que a imprensa tem agido? Pois Tu és do sindicato, tu és jornalista atuante. Nós percebemos assim que a grande imprensa, né, ela vem aos poucos mudando, aos poucos, mas é uma mudança muito pouca, pequeníssima. Eu digo, por que eu digo nós percebemos? Porque nós, enquanto ativistas, a gente tem feito muitas provocações para a grande mídia. Enquanto sindicato, eu posso falar o trabalho que o Sindicato Jornalista vem fazendo. Nós, enquanto sindicato, nós somos pioneiros com um curso de formação em gênero, raça e etnia para os companheiros jornalistas.
para que aquele que está na redação tenha um olhar diferenciado, não só para essa questão da implementação da Lei 10.639/3, mas para todas as questões que afetam o povo negro, a população negra, e também assim as questões de como a mulher negra é mostrada, né? Os estereótipos, que rompa os estereótipos, né, em relação à população negra, em específico, especialmente na questão da mulher negra, que aparece toda de forma estereotipada durante a mídia. E estudos mostram que pesquisas também, e tem uma amiga muito particular minha, que é estudiosa, que é Isabel Clavelin, que ela faz uma pesquisa em cima dos jornais, da mídia. E porque sempre se fala em negro, na população negra, 20 de novembro. Fora disso, nós ficamos invisíveis. Às vezes o mês todo de novembro, às vezes. E aí, ou então aparecemos como criminosos, marginalizados, nunca num aspecto positivo. Trabalhos feitos por essa amiga jornalista e pesquisadora, ela mostra assim, que há um pequeno avanço na cobertura da mídia. Ela já está saindo um pouco da questão do 20 de novembro, que era pauta passiva ali, mas já se encontra. Mas, por outro lado, a gente também percebe em estudos que nós somos mal apresentados dentro da mídia. E há uma invisibilidade muito grande para esse segmento. Esquecem, e por isso o curso de formação para os companheiros que estão na redação, para os jornalistas que estão nas redações, visa isso. E qual é o interesse que tem aparecido? Vocês oferecem o curso, né? Os interessados têm aparecido, são muitos? Apareceram. São muitos? Apareceram, né? Esse curso nós fizemos em 2011, e vou já falar de um atual agora, que tem a participação até da Fundação Piratini. Mas em 2011 nós mobilizamos 550 jornalistas de 8 estados. De 8 estados. 8 estados. Esse curso, ele foi reconhecido pela ONU Mulheres da Espanha como um modelo de boas práticas. Fruto dessa experiência, originada aqui no Rio Grande do Sul, dentro da sede do Sindicato dos Jornalistas, hoje a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do Rio Grande do Sul tem um curso de gênero, raça e etnia, voltado para a mídia e focado também na violência contra as mulheres, que só nas suas palestras de apresentação já chamou um público de mais de 1.000 pessoas, entre universitários, jornalistas e comunicadores de diferentes municípios e regiões do estado. Esse curso agora vai estourar em 2015, vai começar em 2015, e um dos parceiros da SPM-RS está a Fundação Piratini, e o Sindicato do Jornalista. Só nas palestras de apresentação mobilizamos 1.000 pessoas que foram tocadas, sensibilizadas, que é possível, sim, se construir pautas tendo como referência a população negra, que é uma coisa que não vinha ocorrendo. Então, é mudar, é quebrar o que está posto hoje na mídia brasileira, na mídia do Estado e na mídia brasileira, essa invisibilidade da população negra. E a forma como as autoridades, ou como o governo, como o sistema tem tratado o negro. Por exemplo, a questão das cotas. Eu quero que tu fale sobre isso no próximo segmento, tá certo? Poderemos falar. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Vera Deise Barcelos. Hoje, no Dia Nacional da Consciência Negra, que ela ajudou a marcar no calendário, né? Eu quero saber a questão da cota dos negros. Como é que tu vês isso? Totalmente, amplamente favorável. Também quero dizer, Ivete, que as ações afirmativas, da qual cota é um dos braços, ela também é fruto de toda essa vivência do movimento negro, do movimento negro das mulheres negras, feministas,
e da história, né? É uma conquista dessa luta que não começou em 1970. Ela começa bem antes. Ela começa entre uma das lideranças que eu posso citar agora, né? Começa também com Abdias Nascimento. Tantas outras, tanto até bem mais atrás, em tempo ainda de escravatura. Mas as cotas são medidas que vêm para sanar um problema em que essa nação, essa dívida histórica, que essa nação chamada Brasil tem com a população negra. Não é benesse, é um direito. E faz parte desse pacote de ações afirmativas, que é preciso, o país precisa aprender isso, entender que eu ocupar o espaço numa universidade pública ou num emprego público é a condição que se oferece para se recuperar um largo espaço que foi deixado desde 1888. Nós, população negra, nós não podemos ver assim, a Vera Deise que está falando contigo. Aquela que teve a oportunidade de acessar o estudo. Aquela que fez a universidade pública num tempo passado que não tinha cotas. Nós temos que olhar para quem está atrás de mim. A grande massa da população negra que não tem acesso aos espaços em que nós duas frequentamos. E é isso que as cotas estão fazendo. Tu falaste agora há pouco no ensino secundário, que foi o que garantiu a tua entrada na universidade. Falaste num colégio que tu disseste, junto com o Júlio de Castilhos e o Instituto de Educação, eram um dos referência. Ou seja, eram colégios públicos. Tá? E aí entrava, independente de raça, de cor, etc., entrava quem podia entrar. Né? No Júlio de Castilhos também. Tu conseguiste entrar para a universidade porque tivesse um segundo grau muito bom, muito competente. Tu achas que o negro não entra na universidade? Por quê? Porque ele não tem um segundo grau competente? Exatamente. Então a cota não teria que ser antes? Lá atrás? Deveria. Na entrada no segundo grau? Poderia. Mas acontece o seguinte, hoje eu vejo, nós temos mais dificuldades, maiores dificuldades do que o cenário se apresentava lá atrás. Porque tu não pode esquecer da minha história que eu conto há pouco, que eu venho contando aqui. Maravilhoso esse momento para mim. Maravilhoso. Tem uma parte da história que eu quero saber agora. Isso. Porque eu fui uma jovem privilegiada. Mas a maioria da população não tem os privilégios que eu tive naquela época. Mesmo que o estudo fosse bom, o acesso àquele espaço público que me colocaram, eu fiz exames de admissão. Só entrei também por isso. Mas eu tinha uma base que me sustentava, que me davam acesso a livros. A maioria das pessoas negras, elas não têm o que eu tive há 62 anos atrás. Eu estou com 66, Ivete. Eu tinha 4 anos quando eu vou para essa casa que me oportuniza eu ter acesso a uma biblioteca. A maioria das pessoas hoje não tem acesso à leitura. Há um tempo diferente. Por isso as cotas são importantes para propiciar o acesso àqueles que não têm as mesmas condições a quem tem tudo. Bom, tem uma parte da tua história que eu fiquei curiosa, não resisto, vou perguntar. Como é que tu foste parar em Erechim, a terra de gringos? Né? De repente, tu, consciente, trabalhando pela conscientização do negro, vai para Erechim fazer o quê? Fazer jornalismo. Tu foste convidada para trabalhar em Erechim? Uma parte da história não está contada toda, completa aqui, eu vou aproveitar esse espaço. Além de ser jornalista, trabalhar nos veículos, eu também sou servidora pública federal. Trabalhei tu falaste quando me apresentaste. Na LBA? Na LBA e depois no INSS. Quando eu me aposento em 1997, eu resolvi que eu queria continuar trabalhando. E comecei a pensar numa assessoria de imprensa. E tinha esse projeto para Porto Alegre. Só que em Erechim mora
uma grande amiga minha, jornalista, que trabalhamos juntas na LBA, na Fundação Legião Brasileira de Assistência, chamada Maria Lúcia Carrarios Manioto. E em 97, quando eu me aposento, ela já estava em Erechim trabalhando no jornal A Voz da Serra, para a qual ela disse: mas o que tu vai ficar fazendo em Porto Alegre? Veio para cá para fazer a construção dos projetos, edições especiais por época do aniversário do jornal. E lá me fui eu, para fazer esses cadernos, em 1997. Eu estava aposentada, então já não estava mais dentro da imprensa, da grande imprensa, mas sempre fazendo freelance e tudo. E eu topei o desafio e me fui. A cada mês de setembro de 97 até 2000, 99, eu começo a fazer as produções especiais, reportagens especiais e cadernos especiais, que sempre eram publicados em outubro. E um desses vai ser o jornal. Naquela época eu também fazia militância no movimento feminista. Então aí eu mexo um pouco com a estrutura da cidade dizendo o seguinte: por que a história tem que sempre ser contada, né? Eu dizia para Maria Lúcia, pela visão dos homens. Por que não fazer um jornal, um caderno especial em que as mulheres vão contar a história de Erechim? E aí, Ivete, fantástico. Foi esse prêmio. Esse é o prêmio, é o prêmio Eri. Porque a história do município, ela é contada sobre o olhar das mulheres. As mulheres que desbravaram Erechim. Mulheres polonesas, judias, italianas, alemãs, sabe? E tem histórias fantásticas de mulheres imigrantes, médicas que vestiam sedas, calçados finíssimos, indo para Erechim, ainda terra para ser desbravadas. Histórias. E esse caderno a gente concorre no Prêmio Ari e leva para o interior do estado o primeiro Prêmio Ari. E depois, lá pelo ano de 1900, isso é 97, 98 e 99. Em 99 acontece um fato que faz com que eu perseguindo a ideia de abrir uma assessoria de imprensa em Porto Alegre. Aí eu não estava conseguindo, cheguei no final de ano, era época de Natal, por assim, eu disse para a Lu: vem cá, tu não topa fazer uma parceria comigo? E ela disse que abriu uma assessoria de imprensa aqui em Erechim. Eu não estava falando nem com meu marido, nem com meu filho, com esse projeto. Tu levaste marido e filho para lá? Marido e filho ficaram. Quando eu vou, meu filho, Juliano, estava entrando no ensino médio. Quando eu volto, ele está entrando na Faculdade de Educação Física do IPA. Por 4 anos direto, foi o fato mais louco da minha vida que eu fiz. Foi Te curaste assim, da loucura? Te curaste? Olha, não sei, eu continuo assim querendo fazer cada vez mais, eu não parei. Eu voltei para Porto Alegre, fiquei 4 anos em Erechim. Eu fazia Erechim, Porto Alegre, Erechim, finais de ano. No fim, eu disse: não dá para levar mais essa vida assim. Aí deixei a empresa com a Maria Lúcia Carrarios Manioto e voltei para Porto Alegre com a seguinte condição. Ainda de Erechim. Erechim tem o Bará. Cidade, como há pouco tu disseste. Eu falei também, né, de polacos, italianos, alemães e judeus. Eu era a única negra assim, que eu via circulando no centro da cidade, todo mundo me olhando assim, né? Eu sempre muito espalhafatosa, né, com os cabelos de diferentes cores da época, né? Foi uma vivência muito rica. E em 2004, eu retorno a Porto Alegre, dizendo para o meu marido, Ricardo, e para o meu filho, que eu estava voltando para ser uma dona de casa, dedicada. Mas nada disso aconteceu. Quer dizer que aquelas comidinhas maravilhosas que tu aprendeste lá, onde foste criada, eles nunca comeram. Uma vez e outra. Uma lasanhazinha que o meu filho cobra muito, de vez em quando. Eu sou mulher de rua. Eu adoro andar na rua. Manhã, tarde, eu desvio o caminho. Se você agora me convidar, Vera Deise, vamos para um outro lugar a partir de agora, eu desvio, eu vou. Eu estou sempre fazendo, eu sou mulher de rua, eu gosto.
essa minha profissão, essa nossa profissão é visceral em mim. Por isso que o sindicato está te designando como representante em vários setores. É. Ou seja, tu estás em todos os lugares feito Deus. Sim, onipresente. Eu consigo, né? Eu consigo estar, às vezes eu troco algumas agendas, vou confessar. Ah, vem cá, e como é que é o teu lazer? A gente está falando todo o tempo em trabalho. Como é que é o teu lazer? Na verdade, não é toda a vida trabalho, né? Tu já cobriste carnaval, tu fazes carnaval? Fiz durante 25 anos. Ah. Eu fui diretora de ala, fui diretora do departamento de carnaval da Praiana, da Academia de Samba Praiana. Tu ia para a avenida? Eu desfilei. Eu me divirto também. Parece que eu só trabalho, não. Eu quero saber o que tu fazes. Eu faço militância, mas eu também me divirto. Eu vou a baile, eu vou ao cinema, eu gosto de samba. Hoje eu estou acompanhando um grupo de samba, eu assessoro um grupo de samba, que para mim não é trabalho, é prazer, é lazer. Eu adoro música, adoro carnaval, adoro cinema, adoro coisas assim. Mas eu gosto de escrever. Eu ainda vibro com as minhas escritas. Pois é, tu estás te devendo alguma coisa em termos de produção, em termos de criatividade, em termos de projetos? Pois é. Porque tu vieste de Erechim para ser dona de casa, não deu. Tá? Não deu porque eu logo me envolvi na história. Eu não tenho esse perfil para ser dona de casa. Tu caíste no sindicato, tu procuraste o sindicato? O sindicato me procurou, eu diria isso. Eu sou militante do sindicato há muitos anos, desde o tempo de redação, de fazer greve dentro de redação, de puxar greve dentro de redação, da redação, no jornal onde eu permaneci mais tempo. E tu defendes o diploma de jornalista ou não? Meu Deus, sempre, porque essa é a condição nossa, temos que recuperar ela. Essa é a minha briga. E outra briga minha tem sido agora, sempre, não agora, sempre, é a regulação dos meios de comunicação. Do jeito que está, não pode continuar. Sou também uma intensa defensora do cumprimento de uma Conferência Nacional de Comunicação que ocorreu em 2011, cujas resoluções não foram ainda implementadas, que precisa e urge que sejam implementadas. Do jeito que o cenário está, essa comunicação que está posta, essas empresas que estão colocadas no mercado, se não houver um regramento, só que as pessoas não estão entendendo, quando se faz a defesa da regulação, o ordenamento dos meios de comunicação do país, as pessoas confundem com censura, com controle. Ao contrário, não é nada disso. É que haja assim. Por que ficar só num pequeno grupo? Então explica o que é regulamentação para que as pessoas saibam qual é a diferença. Regular a comunicação dos meios de comunicação está na nossa Constituição, a Constituição Cidadã, que tem no seu artigo 204 até 210 todo como deve ser, como deve, o não monopólio. Que não fica concentrado em apenas num X número de famílias dominando a comunicação do país. Que isso seja compartilhado de todas as maneiras e vias. As heranças, as transmissões, como é que são vistas então por ti? As transmissões... Sim, familiares. Eu sou filha do... Eu estou hoje de dona deste núcleo, herdei do meu avô, que herdou do meu bisavô, etc. e tal. Perfeito? Exatamente isso. Que isso seja quebrado. Que a população, diferentes setores da população também tenham acesso a esses... Tu foste no sindicato da Comissão de Ética. Tá? Como é que pode, como é que funciona a Comissão de Ética no sindicato? A Comissão de Ética é quando você fere, existe para quando você, um profissional, fere os princípios éticos da nossa profissão. Quem você observando que um colega nosso não está cumprindo, não está fazendo, exercendo a sua profissão, e faz a denúncia, a comissão é chamada para avaliar e esse companheiro ele sofre algumas sanções.
é feito um estudo de caso, mas é mediante as denúncias que chegam. Tu tiveste muito trabalho quando na presidência da comissão? Pois é, né? Na época que eu fui presidente, parece que todos os processos caíram na minha gestão, porque porque ela é mutante, né? A cada eleição ela vai mudando, e eu tenho observado que depois que eu saí, houve uma calmaria. Nas denúncias e tudo. Mas na época que eu fui presidente, isso ocorreu bastante. Isso significa que vários casos foram é, apontados. Isso significa que as denúncias foram menores ou que os crimes foram menores? Talvez as pessoas não entendam que tem esse espaço, né? E por isso elas diminuem. As pessoas não têm assim a vivência sindical, né? Para saber que ali dentro tem um organismo que cuida dessas questões éticas, quando as pessoas... Em termos de Brasil, como é que tu está vendo esse aspecto? Em termos de Brasil, muito sério. E esse período que nós vivenciamos agora, recente, processo eleitoral, aconteceram barbarismos. Por isso que eu venho até usando muito as redes sociais, apontando que urge, né, que se faça de imediato, se retome essa discussão. A sociedade precisa entender o que é regular os veículos de comunicação, os meios de comunicação. E aí, para evitar o que aconteceu nesse processo eleitoral, em que a gente viu de todas as revistas, as TVs, né, o noticiário da televisão, cometendo os maiores equívocos que eticamente nunca poderia. Bonitinho chamar de equívoco, né? Eu chamo de crime, mas tudo bem. Nós não temos conselho. Podemos sim, podemos dizer. Crime, sim. Nós não temos conselho, Vera. A profissão, esse segmento não tem conselho. Como é que vai regulamentar uma profissão que não tem conselho? Primeiro, nós temos que... Criar um conselho. Criar um conselho. E como é que a Associação Brasileira de Imprensa está agindo nesse sentido, da criação de um conselho? A nossa federação, né? A nossa federação está numa intensa luta, mas tem embates, né? Sérios embates. Vera, querida, nós estamos chegando ao final do programa, mas quero te agradecer muito pela presença. Te dar parabéns pelo teu trabalho, pela tua luta, né? E que continues tendo o sucesso que tiveste até agora. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui numa data que é marco para nós, que é 20 de novembro. E quero continuar sendo essa pessoa lutando cada vez mais, lutando pela nossa profissão e lutando pela nossa população negra e pela população brasileira. E festejando vitórias. Exatamente. Um beijo e obrigada. Obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.